Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o primeiro caso de congruência de triângulos, que é o caso lado, ângulo, lado. Tá? Vamos lá então. Na aula passada, né, a gente definiu congruência de triângulos, né? Então, dados dois triângulos, digamos ABC e D e F, quando que eles são congruentes? Se a gente consegue uma relação entre os vértices, tá? De modo que você consegue pares de lados congruentes nos triângulos, três pares de lados congruentes e três pares de ângulos congruentes, né? Por exemplo, se você provar então essas seis igualdades aqui, ó, você mostrou que os triângulos ABC, D e F são congruentes, certo? O que a gente vai fazer hoje é mostrar o seguinte, que para poder concluir que eles são congruentes, eu não preciso verificar essas seis propriedades, tá? A gente vai ver o seguinte, eu tenho dois pares de lados, perdão, congruentes nos dois triângulos. E o par de ângulos adjacentes a esses lados são congruentes também, os triângulos serão congruentes, tá? Por isso o nome lado, ângulo, lado, nessa ordem, tá? Que é importante. Ó, suponha que eu tenho esse triângulo aqui e um outro triângulo aqui. O desenho não tá bom, tá? Mas porque serão a mesma figura, tá? Então, porque caso é lado, ângulo, lado, porque entre aspas, aí, o ângulo está no meio dos dois lados que são congruentes, tá? Então, por exemplo, se esse lado é congruente a esse, e esse lado é congruente a esse, e esse ângulo, que é o ângulo determinado pelos dois lados, e esse ângulo, que é o ângulo determinado pelos dois lados, são congruentes, então se eu conseguir verificar essas três congruências, então você já pode concluir que os triângulos são congruentes, tá? Ou seja, nem precisa provar que esses dois lados são congruentes e nem provar que esses dois ângulos aqui são congruentes e que esses dois ângulos aqui também são congruentes, tá? Por isso o nome o caso é lado, ângulo, lado, tá? Porque o ângulo é adjacente aos lados que fazem a congruência, tá? Bom, a gente vai basear então nesse axioma que a gente viu na aula passada, né? O axioma diz o seguinte: pegue dois triângulos. Se você tiver, então, tá aqui no GeoGebra feito. Pegue esses dois triângulos. Então, se esse lado azul é congruente a esse lado azul, e o rosa é congruente ao lado rosa, e o ângulo determinado pelos lados, os pares de ângulos são congruentes, então a gente vai assumir, tá? E não vamos provar, porque é verdadeiro, só que para fins didáticos é melhor a gente assumir como axioma, tá? Então esses pares de ângulos verdes são congruentes, e esses pares de lados de ângulos laranjados são congruentes, tá? Então, se você olhar no que eu acabei de explicar, o que é o caso lado, ângulo, lado, o teorema que eu já enuncio vai ser assim: eu vou ter dois triângulos, de modo que tenho dois pares de lados congruentes e os ângulos determinados por eles serão congruentes também. Então, para mostrar que os triângulos são congruentes, a gente tem que mostrar mais três coisas, né? Que esses dois ângulos são congruentes e que esses dois ângulos aqui também são congruentes. Isso a gente vai assumir pelo axioma, tá? Isso, o axioma diz que é verdadeiro. Então, basicamente, na hora que a gente for provar, que vai ser tipo daqui a um minuto, só vai faltar provar que esse lado e esse lado são congruentes, tá? Porque os ângulos são congruentes, a gente vai seguir direto do axioma, desse axioma aqui, tá? Então tá aí enunciado. Então, né, o caso, esse teorema, você me referir a ele como caso lado, ângulo, lado, tá? Então ele é muito útil quando você quer provar algumas propriedades que envolvem congruências, né? Se você consegue lá dois triângulos de modo que tem dois pares de lados congruentes e o ângulo, né, os ângulos adjacentes sendo congruentes, você vai poder afirmar que os triângulos determinados por eles são congruentes, tá? Então vamos provar isso aqui. Então, pelo axioma, se você olhar as hipóteses desse teorema,
Ó, quais são as hipóteses aqui do teorema? AB é congruente a DE, AC é congruente a DF e o ângulo A é congruente ao ângulo D. Tá? A tese é que ABC é congruente a DEF. Tá? Para chegar nisso aqui, a gente tem que provar o seguinte, que o BC é congruente ao EF, que o ângulo B é congruente ao ângulo E e que o ângulo C é congruente ao ângulo F, tá? Isso e isso aqui segue do axioma, tá? Esse axioma já nos dá de graça, então isso aqui, esses dois não. Então só falta mostrar isso aqui, ok? Então vou escrever isso que a gente acabou de escrever. Então pelo axioma acima, opa, deixa eu só mudar. Vou colocar só esse azul aqui pra gente provar, né? Então pelo axioma acima, temos... Então já... Temos de graça essas duas congruências. Então, para provar o teorema, é suficiente provar, ou seja, só resta provar que BC é congruente a EF. Assim, resta-nos provar que BC é congruente a EF. A gente vai fazer por absurdo essa demonstração. A ideia é a seguinte. Então, ó, provar que eles são congruentes é mostrar que eles têm o mesmo comprimento, tá? Definição dos segmentos congruentes é essa. A gente vai fazer de conta que esses números são diferentes, tá? Então acontece, como eles são diferentes, ou BC é maior que EF, ou EF é maior que BC. Tá, voltando então, só voltando um pouquinho. A gente vai provar que eles são iguais. Então, vocês concordam que só tem duas possibilidades aqui, né? Ou eles são iguais ou são diferentes. Vamos ver o que acontece se eles são diferentes. Se eles forem diferentes, a gente vai chegar num absurdo, na contradição, que é o... A gente vai contradizer uma proposição lá do capítulo 3 do livro. Então a gente vai supor, por absurdo, que isso aqui é falso. Tá? Então, como esses números são diferentes, então o segmento EF ele é maior que o BC ou menor. Vamos supor que o EF é maior. Vamos fazer aqui no GeoGebra, depois eu escrevo ali. Então vamos fazer o seguinte. Vou supor que o segmento EF é maior. Então, como ele é maior, eu consigo pegar um ponto G nele, de modo que o segmento EG seja congruente ao BC. Tá? Então, vou até mudar a cor disso aqui. Vou colocar marrom. Tá? Então, eu consigo esse ponto G de modo que o EG seja congruente a BC. Tá? Então, agora olha o triângulo ABC e esse triângulo novo aqui, o DEG. Se você olhar, a gente pode aplicar o axioma nesses triângulos, né? Porque ó, a gente vai ter o lado azul, o lado marrom e o ângulo laranjado aqui, ó, satisfazendo as hipóteses do axioma. Então o axioma nos diz o quê? Que esse ângulo aqui é congruente ao verde e esse ângulo, agora não é o ângulo preto, tá? Porque eu tô cortando ele aqui, ó. No desenho não dá pra ver muito bem, mas é... Vamos correr o ponto G, ó. Um pouquinho. Dá pra ver, né? Então ele tá falando que o ângulo EDG é congruente ao ângulo A. Só que como o ângulo A ele é congruente ao ângulo D, né, que é o ângulo EDF, isso é um absurdo, que eu tô chegando no caso, tô provando que eu tô conseguindo formar dois ângulos de mesma medida utilizando o vértice D aqui como o vértice, né?
que é o ângulo EDG e o EDF, tá? O absurdo é que eu estou conseguindo dois ângulos distintos de mesma medida, no mesmo semiplano, com o mesmo vértice. E isso é um absurdo lá pela, acho que é a proposição 3.14 do livro, que lá fala que em um semiplano, né, se eu fixar um lado do ângulo, no caso esse aqui, ó, eu só consigo formar um ângulo. O ângulo com uma medida fixa é único. E no caso aqui a gente está conseguindo dois ângulos distintos, né, o EDG e o EDF com a mesma medida, tá? Então esses dois números não podem ser diferentes. Então o G tem que ser o F. Opa. Travou aqui o negócio. O G tem que ser igual a F, então esse ângulo aqui, perdão, esse lado EF coincide com o lado BC. Tá? Então vou escrever tudo isso que eu fiz ali no GeoGebra. Isso aqui não era para apagar não. Então, suponhamos por absurdo que BC é diferente que EF. Bom, como esses segmentos então tem medidas diferentes, um tem que ser maior, né, que o outro. Aí supõe que esse aqui é maior. Se o BC fosse maior, é a mesma coisa, tá? Então suponha que o EF, a medida dele é maior. Então digamos que EF é maior que BC. É que como o EF é maior, eu tenho esse ponto G de modo que essa medida coincide com essa. Se o EF fosse menor que o BC, o ponto G teria que pegar aqui no BC, de modo que o comprimento do segmento BG coincidisse com o comprimento do segmento EF. Tá? Então é só escrever o que eu fiz aqui. A gente pegou um ponto G no segmento EF. Considere G um ponto em EF tal que a medida de EG coincida com a medida de BC. Então EG é igual a BC. Ó, tanto faz escrever tá assim, os segmentos têm a mesma medida, ou assim, tá? Isso aqui significa que os segmentos têm a mesma medida e consequentemente são congruentes. E isso aqui significa que os segmentos são congruentes e consequentemente têm a mesma medida, tá? Então tanto faz escrever assim. O que vocês não podem fazer na nossa notação, tá? Tem livro que faz diferente. Escrever assim, ó. Vou trocar as ali. Escrever assim, ó. EG igual BC. Porque os segmentos são diferentes, tá? Então você não pode escrever isso. Você também não pode fazer assim, não. EG com a barra em cima é congruente a BC. Se você quer dizer que os segmentos EG e BC são congruentes, tá? Não pode pôr a barra na congruência, não. Tá. Então, né, pelo axioma, os triângulos ABC e EDG vão ser tais que o ângulo EDG vai coincidir com o ângulo A, né? Coincidir a medida, tá? Então, novamente pelo axioma, nós vamos ter que o EDG é congruente ao ângulo A. O outro
ângulo ali que tem, a gente não precisa usar aqui, tá? Só que como nós já temos por hipótese, né? Olha a hipótese. A é congruente a D. Como por hipótese A é congruente ao ângulo D. Aí o ângulo D, agora eu posso usar igual, tá? Pra fazer aparecer todos os vértices, tá? É o EDF, tá? Quando eu falo D. O ângulo D é o ângulo interior do triângulo original ali. O E é o DEF, né? Ou seja, é o ângulo EDF. Então, como por hipótese vale essa igualdade, né? Então, o ângulo A, congruente a esse aqui, que é igual. Então, esses ângulos são todos iguais. Tá, lembra? A congruência é transitiva, né? Todas as congruências que nós vimos até agora são congruentes, são transitivas. Então, se isso aqui é congruente a esse e esse é congruente a esse, o primeiro é congruente ao terceiro, tá? Então, segue que... Agora vamos lá. O EDG é congruente ao EDF. Só que isso aqui é um absurdo, porque os pontos E e F estão no mesmo semiplano determinado pela reta DF, tá? E numa mesma semirreta. No mesmo semiplano determinado pela semirreta DE, na verdade, né? Em relação a essa semirreta aqui, ó, é esse semiplano, a gente conseguiu dois ângulos diferentes com a mesma medida, tá? O que é um absurdo. É meio chatinho escrever isso aqui, mas tem que escrever, tá? Pois os pontos F e G estão no mesmo semiplano determinado pela reta DE. Tá? Então, acabou a demonstração. Isso aqui, quando a gente chegou no absurdo, é porque nós chegamos no absurdo? Porque a gente colocou essa hipótese adicional. Então, essa hipótese adicional é falsa. Se isso é falso, é porque BC e EF são congruentes. Aí acabou, né? Se BC é congruente a EF, nós verificamos as 6 propriedades que definem lá o congruente dos triângulos ABC, tá? Portanto, os triângulos ABC, deixa eu apagar aqui, e são congruentes, ABC e D e F. Portanto, BC é congruente a EF. E, consequentemente, como isso era a única coisa que faltava mostrar, né? Segue que ABC é congruente a D e F. Bom, gente, então, como eu já tinha comentado, o caso lá do ângulo lado é o primeiro caso de congruência, tá? Que estamos estudando. A gente vai denotar por LAL, né? Ou LAL, né? O nome lá do ângulo lado é óbvio, né? Porque tem esse nome. Então, como eu já expliquei, a vantagem é que a gente pode determinar que dois triângulos são congruentes, né? Sem precisar analisar as 6 congruências, né? Basta verificarmos 3, tá? Então, esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, suponhamos que AB é congruente à linha B'. Então, deixa eu fazer, ó. AB é congruente à linha B'. Também BC é congruente a B'C'. E os ângulos estão aqui, né? O B e B' são congruentes. Então, ó, nós temos dois pares de lados congruentes e o ângulo determinado por esses dois lados, os ângulos, né, determinados por esses lados são congruentes também. Então,
pelo caso lá do ângulo lado, esses triângulos são congruentes. Certo? Então por isso que a gente fala que é vantajoso. Não precisa vir verificar que esses três lá, esse terceiro lado, esses dois terceiros lados também são congruentes, nem que esse ângulo é congruente a esse e nem que esse ângulo aqui é congruente a esse. Serão, tá? Isso que a gente é importante. A gente já provou que se esses três hipóteses são satisfeitas, então as outras que eu pintei de verde aqui também são satisfeitas, tá? Essas congruências aqui. Tá. Aqui, esse aqui é um... eu chamei de exemplo, mas deveria ser chamado de contra-exemplo. Você pode pensar assim. Lembra que eu falei até que no começo da aula. Você vai poder aplicar esse caso quando você sabe que tem dois pares de lados congruentes e o ângulo e os pares de ângulos congruentes que você tem é justamente o que é adjacente aos lados, tá? Por exemplo, se você tem que esse ângulo aí é congruente a esse, ou melhor, uma configuração assim, ó, você tem ângulo lado lado, digamos assim, tá? Ou lado lado ângulo, né? Um ângulo, um par de ângulos congruentes e dois pares de lados congruentes. Só que o par de ângulos que você sabe que são congruentes não são os ângulos determinados pelos lados. Você não pode afirmar que se você tem essa configuração que os triângulos são congruentes, tá? Você não pode afirmar isso. Por que eu não posso afirmar isso? Porque eu tenho um contra-exemplo para vocês de dois triângulos que satisfazem essas hipóteses aqui e não são congruentes. Então note que esse caso não vai furar o caso lá do ângulo lado. O caso lá do ângulo lado não se aplica aqui, tá? E por que ele não é mais geral? Vamos mostrar. Então olha só. Pega um triângulo ABC isósceles. Então, lembra? Triângulo isósceles? Com base BC. Então, significa que esse triângulo tem dois lados de mesma medida, tá? E o lado que é diferente é o BC. Então, os lados AB e BC são congruentes, tá? Ó, que tá aqui no desenho, ó, ABC, esse triângulo aqui que a gente está considerando. Aí na reta da base, a gente vai pegar um ponto D, tá? Vai esticar a base e marcar um ponto D, tá? De modo que o C esteja entre B e D, tá? Então, igual tá um desenho aqui, ó. Estiquei a reta aqui e marquei um ponto D, tal que o C esteja entre B e D. Aí a gente vai formar esse triângulo ABD, tá? A gente vai comparar, deixa eu apagar isso aqui, esse triângulo ABD com esse triângulo ACD. Então esses dois triângulos são nosso contra-exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver se... não, peraí. Vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas só pra gente entender. Ó, bom, claramente não são congruentes, né? Mas olha só, o AB, eles têm lado congruente, né? O AB e o AC. Esses dois lados, esse lado e esse, são congruentes lá porque a gente começou com triângulo isósceles. O lado AD é comum aos dois, tá? Ó, esse lado AD aqui, ó, está nos dois triângulos. Então a gente já conseguiu dois pares de lados congruentes. E o ângulo que é comum aos dois é o D. Esse ângulo aqui, ó, faz parte dos dois triângulos. Então esses dois triângulos têm esse ângulo, esse par de ângulo, né? Na verdade são dois ângulos aqui, na verdade, né? Se eu separasse os triângulos, seriam dois ângulos congruentes. Esse lado aqui congruente e o outro par de lado congruente. Então, para esses dois triângulos, a gente consegue dois pares de lados congruentes e um par de ângulos congruentes. Sendo que
os triângulos não são congruentes. Por que isso não é um contra-exemplo para o caso lá do ângulo lado? Porque esse ângulo não é o ângulo determinado pelos lados ali que são congruentes, tá? Seria, digamos assim, um contra-exemplo, né? Ia mostrar que o caso lá do ângulo lado estaria errado se você mostrasse que esse ângulo aqui fosse congruente a esse ângulo aqui, ó. Que não é, né? Claramente. Então, não é porque a gente provou que lado, ângulo, lado é um caso de congruência, né? Que sempre que você tem dois pares de lados congruentes e um par de ângulos congruentes, sempre vai ser. É só no caso, por enquanto, pelo menos, né? Em que o ângulo, entre aspas, vai estar no meio dos dois lados, tá? Ou seja, quando você tá comparando esse lado e esse lado com os outros dois lados e esse ângulo aqui, tá? Ó, vou fazer um exemplo. Esse exemplo aqui a gente dá para resolver de várias formas, mas o jeito que a gente já fez com o caso lá do ângulo lá, a gente consegue resolver ele de maneira bonitinha. Então, ó, nesse desenho aqui, CMA é um ângulo reto. Então, ó, CMA, esse ângulo aqui vermelho é reto, tá? Então, após a hipótese aqui, ó. Então, a medida do ângulo CMA é 90 graus. Que outra forma de escrever significar que o ângulo é reto, né? M é o ponto médio. M é ponto médio de AB. Ou seja, esse pedaço aqui, ó, AM, é congruente a esse pedaço BM. Porque o M é ponto médio. É para mostrar que o segmento CA é congruente ao segmento CB. Ou seja, mostrar que esse é congruente a esse. Ou seja, as linhas pontilhadas aí são congruentes, tem a mesma medida. A gente vai provar isso olhando esse triângulo aqui de cima e esse triângulo aqui de baixo. Ou seja, os triângulos AMC e o AMC e o BMC. Bom, primeiro a gente argumenta que esse ângulo aqui também é reto, né? Ele vai ser reto porque, como esse vermelho é 90 graus e o AMB é um ângulo raso, né, 180 graus, esse BMC é o suplemento, é o suplemento, né, um suplemento desse ângulo reto. Então ele tem que ser reto também, né, porque a soma dos dois tem que dar 180. Além disso, bom, já tem, né, esse lado congruente a esse. E esse lado aqui é comum aos dois, né? Então o CM está nos dois, então nos dois triângulos. Então você olha o triângulo aqui de cima, né? Esse triângulo e esse de baixo aqui, ó. Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ó, tem lado, ângulo e lado congruentes, tá? É isso. Então a gente tem que mostrar que a CA é congruente a CB. Então, como esses triângulos vão ser congruentes, esse lado tem que ser congruente a esse. Provamos que queríamos. Tá? Bom, só escrever então. Então, como o ângulo CMA é reto, né? Ou seja, a medida do ângulo CMA é 90 graus, segue nada ainda não, né? E esse ângulo AMB é um ângulo reto, tá? Porque é um segmento de reta, né? AMB é um ângulo raso, acho que eu falei reto, né? Eu falei errado. E esse ângulo médio de 90 graus, tô falando tudo errado, 180 graus é um ângulo raso. Agora sim, segue que a outra parte tem que ser metade, né? Ou seja, o BMC, né, esse ângulo verde aqui, ó, também tem que ser reto. Que a medida do ângulo BMC também é 90 graus.
Então, ó, dois ângulos congruentes. Agora os lados. Então, o lado MC ou CM, né? O lado CM é comum aos dois triângulos, tá? O lado... Se dois triângulos têm um lado em comum, eles têm esse lado é congruente, né? Porque todo segmento é congruente a ele próprio, tá? Ele é comum aos dois triângulos AMC e AMB. E o último argumento é que M é o ponto médio de AB, né? Agora, como M é ponto médio de AB, segue que AM é congruente a BM. Ou AM congruente a MB, MA congruente a MB, né? Maneira como você escreve aqui, então não tem uma ordem aqui. Lembra, o segmento AM e o MA é o mesmo segmento. Da mesma forma, MB e BM é o mesmo segmento. Então a gente quer no caso de congruência lado, ângulo, lado, né? Então pelo caso lado, ângulo, lado, então quando eu falar caso, lado, ângulo, lado, eu estou citando esse teorema aqui, tá? Esse teorema aqui, tá? Então, por esse teorema, temos que... Então, o triângulo AMC e o triângulo BMC são congruentes. Se eles são congruentes, os segmentos CA e CB são congruentes. Ou seja, eu não defini, né, triângulo retângulo, mas todo mundo já viu no ensino médio, né? Esses dois triângulos aqui são retângulos, né? Porque tem ângulos retos. Então a gente está provando que as hipotenusas são congruentes também, tá? Bom, gente, vou provar esse corolário aí. Resultado clássico aí sobre triângulos, tá? Ele diz o seguinte, que no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Ou seja, se você desenha ali um triângulo isósceles, tá? Então digamos que esse lado é congruente a esse, tá? Então os ângulos da base são congruentes. Quem são os ângulos da base? São esses dois aqui, ó. Então o que esse corolário nos diz é que esses ângulos também são congruentes, tá? O que a gente vai ver, acho, na próxima aula é que vale a recíproca, tá? Que se eu tenho um triângulo, tal que os ângulos ali, tem dois ângulos congruentes, então esses dois ângulos são adjacentes à base de um triângulo isósceles. Então, ou seja, se eu tenho esse triângulo aqui, e eu sei que esses dois ângulos são congruentes, então esse triângulo é isósceles e esses dois lados são os congruentes, tá? Ou seja, esse lado aqui é a base, tá? O que a gente vai provar hoje é o seguinte. Nossa hipótese é que eu... Bom, eu vou escrever aqui como... Eu vou escrever lá no teorema. Eu tenho um triângulo ABC isósceles. E a base, digamos, BC. Então a tese que a gente vai provar é que os ângulos, deixa eu ver, B e C são congruentes. Tá? Para isso, a gente vai fazer o quê? Comparar o triângulo com ele próprio. Como o triângulo é isósceles, a gente consegue uma bijeção do triângulo nele próprio que mantém as congruências de modo sendo que essa função não é a identidade. Tá? Lembra quando a gente definiu? Na última aula a gente provou que essa relação de congruentes de triângulos é uma relação de equivalência. A gente provou que ela, primeiro, que ela é uma relação reflexiva, ou seja, todo triângulo é congruente a ele próprio. Para isso a gente usou a identidade. Quanto ao triângulo isósceles,
você pode usar outras funções bijetoras que para provar a congruência. Quando o triângulo escaleno, não tem só a identidade que vai funcionar, tá? Então, é que assim, a gente vai comparar o triângulo ali próprio. Então, com o desenho que como eu fiz dois, bem estranho, mas assim, é só para fixar ideias. Então, pegar BC é um triângulo equilátero, ou perdão, isósceles. Então, com base BC. Então, esses dois lados, deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Esses dois lados marrons aí, ó, esses são congruentes, tem as medidas, tá? Então, esse A1, B1, C1 é como se fosse o mesmo triângulo, tá? Então, a gente vai definir uma função de modo que ele vai levar esse lado AB, não no A1, B1. Não vai no AB, ele vai no AC. E a tua função vai levar o lado AC no AB. Na verdade, a gente define a função que vai levar o A no A, o B no C e o C no B. Então ele vai, entre aspas, torcer o triângulo assim. Aí esses dois triângulos vão continuar sendo congruentes, ou seja, o triângulo vai ser congruente ele próprio. Então os ângulos à base vão ser congruentes. Tá? Porque eu vou estar, entre aspas, aí, levando o ângulo B no ângulo C e o ângulo C no ângulo B. E a congruência vai continuar. Então esses ângulos também serão congruentes. Tá? Então definimos. F é uma função que vai do conjunto ABC nele próprio. A gente vai definir ela da seguinte forma, né? F de A é o próprio A, F de B é C e o F de C é B. Tá? Se ela fosse nesse desenho aqui, ó, estaria levando o A no A1, o B no C1 e o C no B1. Só que é no mesmo triângulo, tá? A função. Então, eu vou provar que o F de A, F de B é congruente a B e o F de A, F de C é congruente a C. E o ângulo A é congruente ao ângulo F de A, isso é óbvio, né? Porque são iguais. Aí então a gente vai cair no caso lado, ângulo, lado, e portanto esses triângulos serão congruentes, ou seja, a medida do lado F de A, F de B tem que ser igual à medida do ângulo B, ou seja, a medida de B vai ser igual à medida do ângulo C, tá? Note que F de A, F de B, então lá, F de A é A e F de B é B. Perdão, F de B é C. Só que faltou escrever alguma coisa aqui antes, né? Só voltar um pouquinho, gente, que eu esqueci de colocar as hipóteses, tá? Eu coloquei ali em cima, não coloquei aqui embaixo. Só pra ficar... não confundir vocês quando vocês forem olhar. Falta falar, né, que o triângulo é isósceles, quem é a base, tá? Quem são os lados congruentes. Ó, seja ABC um triângulo isósceles de base BC. Então, quando eu falo a base, é porque os outros dois lados são congruentes, ou seja, AB e AC são congruentes, tem a mesma medida, tá? Aí, agora a gente define essa função. Então, faltou escrever isso aí antes. Então, lá, definimos. Então, o F, a medida do AC, como AC é congruente a B, isso é a AB. Também F de A, F de C, isso é a medida do AB. Mas AB e AC são congruentes, isso é a medida de AC, tá? Também a medida do ângulo F de A, por definição de F, F de A é A, isso é a medida do ângulo A. Ou seja, F define uma congruência. Então, do caso
lado, ângulo, lado, é como se eu estivesse dizendo assim, o triângulo é, entre aspas, congruente a ele próprio se eu fizer uma rotação ali nele. Só que eu tô indo pro espaço, né? Eu não quero isso. Imagina assim, o espelho, o triângulo olhando pra ele no espelho. Continua olhando a congruência, tá? F define uma congruência. Logo, ó, se eu olhar a medida do ângulo B, então quem é B? B é o F de C, né? Isso é a medida do ângulo F de C. Só como a F define ali uma congruência, F de C, a medida do ângulo F de C é igual à medida do ângulo C. Aí acabou, né? Medida do ângulo B é igual à medida do ângulo C, ou seja, os ângulos B e C são congruentes, tá? Era só isso. Precisava provar, né? Então, sempre que eu tiver um triângulo isósceles, primeira coisa que você faz, os lados são congruentes e os ângulos da base são congruentes, tá? Isso vai ajudar a gente a resolver um monte de exercício, tá? Como eu já comentei, né? A recíproca desse corolário também é verdadeira. Qual que é a recíproca? Recíproca é, eu tenho um triângulo que tem dois ângulos congruentes. Então esse triângulo é isósceles. Bom, pessoal, eu vou definir agora com vocês três elementos muito importantes em qualquer triângulo, que são a mediana, altura e bissetriz, tá? Bissetriz a gente definiu lá atrás como segmento, né? Segmento não, como uma semi-reta, tá? Eu vou dar uma outra definição para bissetriz, que no final das contas não vai mudar quase nada, tá? Eu vou definir bissetriz como um segmento de reta, tá? Então vamos lá, primeira coisa, pegue um triângulo qualquer, ABC, e escolha um lado, o BC, por exemplo, e um ponto D na reta BC. Então pega o lado BC e prolonga, pega a reta suporte desse lado, ou seja, a reta que contém segmento BC. Marca um ponto D ali, na reta, tá? Não precisa ser no segmento BC especificamente. Então vamos lá, se esse ponto D é ponto médio de BC, do segmento BC, a gente fala que AD, né, o segmento AD é uma mediana do triângulo. Do triângulo, né, relativo ao lado BC. Então, ó, nesse caso aqui, ó, ponto D é ponto médio de BC. Então nós falamos que D é ponto médio, então AD é o que a gente chama de uma mediana do triângulo relativa ao lado BC. Tá? Então um triângulo, todo triângulo terá três medianas, tá? É uma mediana para cada lado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se o D é o ponto médio do BC, se o E é o ponto médio do AB e F é o ponto médio de AC, então aqui, ó, os pontilhados, o rosa é mediana do triângulo relativo ao lado BC. Esse pontilhado preto aqui, ó, esse segmento é uma mediana de AB, né, do triângulo relativo ao lado AB. E o azul aqui, ó, a segmento BF é uma mediana do triângulo relativo ao lado AC. Todo triângulo, então, tem três medianas, tá? Agora aqui é uma altura, né? Então vai do seu triângulo ABC, no lado BC marca um ponto D. Na reta BC marca um ponto D. Se esse segmento AD for perpendicular na reta BC, você vai falar que o AD é uma altura do triângulo relativa a esse lado, tá? Então, da mesma forma que a mediana, todo triângulo tem três alturas. Aí depende em relação a qual lado você está olhando, tá? Então, ó, aqui eu vim na reta BC, marquei um ponto D, de modo que esse ângulo é 90 graus, ou seja, é ângulo reto. Então a altura, como é que caracteriza a altura? O segmento, né, ele é perpendicular ao lado
ou a um prolongamento do lado que está olhando. Então a diferença para a mediana é essa. A mediana está ligando o vértice no ponto médio do segmento oposto. Aqui não. Aqui está traçando uma perpendicular a reta que contém o lado. Tá? Então, do jeito que a gente está definindo aqui, o segmento é uma altura. Tá? Ó, pode acontecer essa situação aqui, tá? Ó, a gente tem o triângulo ABC, tá? O triângulo que eu tô olhando é esse aqui, ó. Esse triângulo, eu sei que não é pintado, né? É só as áreas que entram, mas só para identificar. Esse triângulo aqui. Quando você traçar a altura relativa ao lado BC, o ponto D aqui, ó, que é o que a gente vai chamar de pedra perpendicular, não está no segmento BC, está fora do triângulo aqui, ó, tá vendo? Mesmo assim, não tem nada errado na situação, tá? Esse segmento AD é a altura do triângulo ABC relativa ao lado BC. Tudo certo aqui, tá? Isso aqui pode acontecer e acontece em infinitos casos, na verdade. Sempre que esse ângulo aqui é obtuso, né? Então, ó, como eu já comentei, todo triângulo tem 3 alturas, tá? Um para cada vértice. Né? Mas você traça a altura relativa a um lado. Você vai no vértice oposto desse lado, traça o perpendicular à reta que contém o lado que você quer, né? Então, traça segmentos de reta formando 90 graus. Então, essa aqui é a altura. Então, AE é a altura do triângulo relativo ao lado BC. CF é a altura do triângulo relativo ao lado AB. E BD é a altura do triângulo relativo ao lado AC. Tá? Pode acontecer isso aqui também, ó. Tá? Então, nota tudo certo. Por exemplo, isso aqui, ó. CF é uma altura. Né, ó. Tô ligando... eu tracei, né, a reta suporte do lado AB e tracei a perpendicular a essa reta passando pelo ponto C. Então o segmento que você forma, né, o CF, é uma altura do triângulo relativa ao lado AB. Da mesma maneira, ó, BD é uma altura relativa ao lado AC. Tá? Isso aqui é uma outra altura. Tá? Essas alturas podem ter medidas diferentes, tá? Porque os lados têm medidas diferentes. Então, assim, por exemplo, quando a gente vai estudar lá áreas de triângulo, todo mundo deve ter visto já no ensino médio. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Então, independente de qual altura você utilize, ou seja, qual lado você escolhe para chamar de base ali, vai ter uma altura correspondente, tá? No final, sempre vai dar o mesmo resultado, que é a área, tá? Então, cuidado. Você não tem assim uma altura do triângulo. Tá? No caso geral, tá? Dependendo do caso, o triângulo for um caso particular, aí beleza. Aí pode ser que alguns triângulos tenham todas as alturas congruentes. Mas nem sempre isso é verdadeiro, tá? Nesse triângulo aqui, ó, claramente não é verdadeiro isso. Né? Só olhar. Se pegar uma régua e medindo aqui esses segmentos de reta, eles serão distintos, tá? E bissetriz, né? Vamos definir bissetriz de novo da seguinte forma. Então, quando que um segmento de reta ali, que liga um vértice do triângulo a um ponto, a um outro ponto D que está na reta suporte do lado oposto a esse ângulo, a esse vértice, né? É uma bissetriz. Se esse segmento vai dividir o ângulo que está olhando do vértice em 2 ângulos de mesma medida. Vai dividir no meio, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu deixei as medidas aqui, ó. 43 e 45 graus. A AD é uma bissetriz do vértice A, ou do ângulo A. Tá? Porque divide esse ângulo A em 2 ângulos congruentes. Tá? Então, todo triângulo também vai ter 3 bissetrizes, um para cada vértice, tá? Então aqui, ó, em cada vértice aqui, ó, o ângulo azul e o ângulo laranjado são congruentes, tá? Então, esses dois são congruentes, esses dois aqui são congruentes, esses dois são congruentes, tá?
Esse azul e esse azul não tem nada a ver, tá? Não tô querendo dizer que eles são congruentes não, tá? Tô falando, esses dois são congruentes, esses dois aqui são congruentes, esses dois também. Então as retas BF é uma bissetriz, EC é uma bissetriz, AD é uma bissetriz, tá? Então no caso aqui, AD é uma bissetriz do vértice A ou do ângulo A, tá? Ou relativa ao lado BC, tá? O segmento BF é uma bissetriz do vértice B ou do ângulo B, e assim por diante, tá? A gente vai chamar de ângulo é um oposto a um lado num triângulo se ele está entre as do outro lado, se ele não é adjacente ao lado dado. Deixa eu desenhar aqui, ó. Opa, aí não. Esse triângulo aqui, ó. Chama esse aqui de A, esse vértice de B, esse vértice de C, tá? Então o vértice C, ele é o oposto ao lado a esse lado, ao lado AB. Ou esse ângulo é oposto a esse lado, tá? Esse ângulo, ele é oposto a esse lado. E esse ângulo é o oposto a esse lado aqui, tá? Geralmente, até o GeoGebra faz isso. Quando você faz um triângulo, a gente tende a, como você coloca o nome nos vértices, né? Por exemplo, assim, vértices A, B e C, os lados opostos a gente denota as medidas pelas respectivas letras minúsculas, né? Então, esse lado aqui oposto ao vértice B, ao ângulo B, mede Bzinho. O lado oposto ao vértice A mede Azinho. O lado oposto ao ângulo C, o vértice C, né? A medida dele é Czinho, tá? Fica mais... Se você fizer sempre assim, você vai ficar mais fácil de memorizar e lembrar algumas propriedades, tá? Aí esse teorema é um primeiro teorema, na verdade de 3, que a gente vai provar um em cada aula aí. A ideia é no final provar o seguinte, que quando eu tenho um triângulo isósceles, tá, por exemplo, assim, opa, acho que esse triângulo é isósceles, faz de conta. O que é verdadeiro, a gente vai provar em 3 aulas, é que só tem um triângulo isósceles, faz de conta então que esses dois são congruentes. Então esse lado aqui é a base, né? Esse lado de baixo aqui, ó. Quando você olha a mediana, a bissetriz e a altura relativa à base, eles vão coincidir, tá? Então, num triângulo isósceles, a altura, a mediana e a bissetriz relativa à base são todos iguais, tá? Então, sei lá, se a BC é meu triângulo, né? Ele é isósceles com base BC. Se AD é mediana, AD também é bissetriz e também é altura. Se AD é altura, também é bissetriz e também é mediana. Se AD é bissetriz, também é mediana e também é altura. O que a gente vai conseguir provar hoje é o seguinte, que se eu tenho triângulos isósceles e AD é uma mediana relativa à base, então AD também é altura e também é bissetriz. Aí nas próximas aulas a gente vai provar, supor que AD é bissetriz, aí a gente vai provar que ela é altura e mediana, e depois a gente faz o último caso, que é supor que AD é a altura e prova que ela é mediana e bissetriz, tá? Então como é que a gente prova? Então você vai pegar, igual aqui, ó, um triângulo ABC isósceles, tá? Então os lados azuis aqui são congruentes. A gente viu agora há pouco que os ângulos da base são congruentes também. Então esses ângulos laranjados aqui, ó, são congruentes. Por isso que eu pus os dois da mesma cor, tá? O que você vai fazer é considerar a mediana, tá? Então se isso é mediana, né? Se o AD é mediana é porque deu ponto médio do lado BC.
Então esses segmentos marrons aí são congruentes. Então se você olhar pelo caso lá do ângulo lado, esse triângulo aqui, o da esquerda e o da direita, são congruentes, né? Pelo lado, ângulo lado. Tá? Né, ó, lado azul, ângulo laranja, lado marrom. Lado azul, ângulo laranja, lado marrom. São congruentes os dois triângulos, né? O ABD e o ACD. Então, vamos lá. Por que é a altura esse aqui? Esse AD, esse roxo aqui é a altura do triângulo. Como esse lado, esse ângulo BC, ele é raso, tá? E esses dois ângulos aqui são congruentes, porque os dois triângulos são congruentes. Então a soma dos dois tem que dar 180 e os dois são iguais. Então os dois têm que medir 90, né? Porque se um mede 100, o outro teria que medir 80, né, para dar 180. Então a única maneira é tipo os dois terem a mesma medida, que no caso tem que ser 90 graus os dois. Então os dois serão retos. Então AD é perpendicular a BC, consequentemente AD é a altura. Tá? Que é bissetriz é porque esses dois ângulos são congruentes. Tá? Vem dada com esses triângulos. Então, é isso. Demonstração. Só escrever, né? Vamos lá, então. Bom, deixa eu escrever aqui, né? Para não esquecer. Seja ABC, né? No outro teorema eu esqueci de colocar o quem é o triângulo, né? Um triângulo isósceles cuja base é BC, igual um desenho, tá? Então BC é a base. Vou pôr assim, sejam, tá? E AD, a mediana de ABC relativa à base BC, tá? A mediana do triângulo ABC relativa a BC. Então vamos lá. Como o triângulo é isósceles, eu não quero escrever de novo, mas vou escrever. Como o ABC é isósceles de base BC, então vamos lá, temos. Então, para começar, AB é congruente a AC e os ângulos B e C são congruentes. Igual tá no desenho. AB é congruente a AC e B congruente a C. Também. Aqui os ângulos são congruentes, a gente está usando esse teorema aqui, tá? Ó. Teorema não, corolário, né? Esse corolário aqui, tá? Que a gente está usando. Ele fala que no triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes, tá? O que falta mostrar? Então, lá do ângulo. Falta mostrar que os dois lados marrons são congruentes. Isso vai ser verdade porque D é o ponto médio. Então, como AD é mediana, por definição de mediana, D é ponto médio de BC. Logo, vamos olhar o desenho para enxergar, né? BD é congruente a CD. Tá? Vou chamar essas congruências de 1 e essa aqui de 2. Então, de 1 e 2,
E do caso lado, vem que os triângulos, vamos lá, ABD e ACD são congruentes. Agora chama essa congruência de 3. Então, dessa congruência, então, a primeira coisa que a gente conclui é que esses dois ângulos aqui são congruentes, né? BAD e DAC são congruentes. E, consequentemente, AD é bissetriz do triângulo relativo ao vértice A. Ao ângulo A, né? Acho que eu chamei de bissetriz em relação ao ângulo, né? De 3, segue que o ângulo BAD, deixa eu ver se eu estou escrevendo certo aqui, e os ângulos CAD são congruentes. Se eles são congruentes, né? É porque o segmento de reta D é bissetriz do ângulo A. Se vocês olharem no livro, no enunciado, ele não fala que o AD é bissetriz do ângulo. Ele fala que ele estava usando aquela nomenclatura de segmento, de semirreta, né? Ele fala que o segmento AD, no caso aqui, né, está sobre a semirreta, sobre a bissetriz. Só que na hora da demonstração ele chama de bissetriz. Então acho que o livro meio que faltou definir bissetriz dessa forma também, tá? Igual eu fiz como um segmento de reta, tá? Mas por isso eu fiz isso só para ficar mais claro, tá? Então beleza, a primeira parte está aprovada, né? Ó, AD é uma bissetriz do ângulo. Então lembra o que a gente quer fazer, né? Eu quero mostrar aqui a mediana, também é bissetriz, também a altura. Agora falta mostrar aqui a altura. Ó, de 3 também. É 3, né? Essa congruência segue que a medida... Não. Agora, os ângulos BDA e CDA são congruentes. E como o ângulo BDC BDC é um ângulo raso, vou chamar de 4. Segue de 4, né, dessa congruência 4, que esses dois ângulos são retos. A medida do ângulo BDA é igual à medida do ângulo CDA, que é 90 graus, né? Porque a soma dos dois tem que dar 180. Então, cada um mede 180 dividido por 2, que é 90 graus. Se a medida desse ângulo aqui é 90 graus, é porque AD é uma altura. Ou seja, é a altura do triângulo ABC relativo ao lado BC. Portanto, AD é a altura de ABC, né, do triângulo ABC relativa ao lado BC. Aí terminamos, né? Bom, então só para relembrar, a gente provou que no triângulo isósceles, se eu olho especificamente em relação à base, vai valer que mediana, bissetriz e altura coincidem. Essa é a mesma coisa, tá? O que a gente provou aqui é que se eu tenho a mediana, ela também é bissetriz, também é altura. Depois a gente prova as outras possibilidades, tá? Mas assim, nos exercícios podem usar à vontade, tá? No triângulo
isósceles em relação à base, altura mediana e bissetriz coincide, tá? Por causa disso, se você pensar num triângulo equilátero, isso vai valer para qualquer lado, né? Porque um triângulo equilátero você pode pensar como sendo é um caso particular de triângulos isósceles, né? Em que cada lado pode ser uma base. Então, um triângulo equilátero, toda a mediana, em relação a qualquer lado, a mediana, a bissetriz e a altura coincidem, tá? Cada lado você pegar. Bom, pessoal, definir um conceito novo aí com vocês, que é de ângulo interno e ângulo externo de um triângulo, tá? Vamos lá. Triângulo ABC, o que eu estou chamando de ângulo A, ângulo B e ângulo C é o que a gente chama de ângulo interno do triângulo, tá? Nesse desenho aqui, ó, são os ângulos em verde, tá? Aqui tem até as medidas deles, ó. São os 3 ângulos internos do triângulo. Então, aqui é o também pequeno, né? Mas aqui é o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então, o ângulo verde e o ângulo verde são 3 ângulos internos do triângulo. Aí esses ângulos a gente vai denotar conforme a gente já vem denotando, né? Então esse aqui é o ângulo A, esse aqui é o ângulo B e esse aqui é o ângulo C, tá? Aí tem um novo conceito que é de ângulo externo de um triângulo, tá? Então pega um vértice, tá? Aí o que é um ângulo externo a esse triângulo? A esse triângulo, né? Nesse vértice é o suplemento, qualquer um dos 2 suplementos desse ângulo interno. Então, igual eu fiz aqui, ó, em cada vértice o ângulo azul e o ângulo laranjado são externos, são ângulos externos do triângulo, tá? Como é que você obtém? Você vai, por exemplo, aqui no vértice A, você pega o prolongamento de um dos lados, tá? Qualquer um dos 2. Já fica claro porque qualquer um dos 2 serve. Aí você vai formar então o suplemento, ou seja, o ângulo cuja soma com o ângulo interno dê 180 graus, né? Lembra, 2 ângulos são suplementares e a soma dá 180 graus, né? Ou seja, eles formam juntos um ângulo raso. Se você olhar esse ângulo azul e o ângulo verde, eles formam um ângulo raso. Ó, aqui também, o azul e o verde formam um ângulo raso, o azul e o verde também formam um ângulo raso, tá? Então prolonga o lado e forma um ângulo raso ali junto com o ângulo interno. O ângulo que não é a parte do ângulo que não é o interno é um ângulo externo, tá? Acontece, em cada vértice tem 2 lados que você pode prolongar, né? No caso aqui, ó, nesse vértice A eu posso prolongar o lado AC ou o lado AB. Então, você consegue 2 ângulos externos, o azul e o laranjado, tá? Os 2 são suplementos do ângulo verde, do ângulo interno A aqui. Se você olhar nos 3 ângulos, as medidas, ó, o ângulo azul e o laranjado, ó, tem a mesma medida nos 3 vértices aqui, ó, 90,28, 137,93 e 131,79. Isso vai acontecer porque, bom, vocês lembram de algumas aulas atrás, nós vimos que ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Então lembra, você tem 2 retas, elas terminam 4 ângulos. Esse ângulo e esse ângulo e esse. Então, os ângulos de mesma cor são denominados opostos pelo vértice e são congruentes, tá? Então, por isso que esse ângulo e esse, ó, tem a mesma medida, porque eles são opostos pelo vértice. Se eu olhar esse ângulo aqui, ó, o vermelho e o verde também serão congruentes, tá? Da mesma maneira aqui, ó, o vermelho e o verde serão congruentes porque serão opostos pelo vértice. Então, esses 2 ângulos são opostos pelo vértice e na hora de como eles serão congruentes, ambos são chamados opostos pelo vértice, porque ambos são congruentes e ambos são suplementos do ângulo interno, tá? Então, o ângulo externo é isso, é o suplemento do ângulo interno. Resultado famoso sobre ângulos internos e externos no triângulo. Esse teorema eu não vou demonstrar, que ele é bem longo e acho que ia acabar ficando um pouco maçante pra gente provar, tá? É que num triângulo, qualquer ângulo externo mede mais que qualquer um dos ângulos internos a ele não adjacentes. Vou fazer aqui no GeoGebra, não vou provar, tá? Só vou ilustrar para vocês.
Vamos pegar aí um triângulo qualquer. Um triângulo diferente. Um pouquinho diferente. Opa. É aqui, né? Então pega esse triângulo aí. Vou pegar um prolongamento ali de... Vou escolher o lado BC. Porque eu quero pegar um ângulo externo aqui no vértice C, por exemplo. Ó, vou pegar um ângulo aqui. Deixa eu ver. Opa. Ó, o GeoGebra já me deu a medida desse ângulo, tá? 146,31 graus. O que o teorema fala é que esse ângulo é maior que esses dois. Ou seja, os ângulos internos não adjacentes a ele. Porque esse aqui é o ângulo adjacente a ele, certo? Dependendo do ângulo, esse ângulo externo pode ser maior que esse ângulo aqui, tá? Ou até congruente, tá? No caso do que o triângulo for retângulo. Aí se o ângulo... Ó, deixa eu ver se dá pra mexer aqui. Vamos fazer um negócio bem feito, né? Ó, esse ângulo beta aí, pode ver que ele é menor que esse ângulo externo aqui. Se eu mexer aqui, ó, dependendo, ó, chega aqui, ó, ele fica maior, tá? Então beta é maior que o alfa. Ó, nesse caso aqui eles são iguais, tá? Porque o meu triângulo agora aqui, ele é isósceles. Só que o que o teorema fala é comparar o ângulo alfa com esses ângulos internos aqui, tá? Deixa eu colocar eles aqui. Toda vez eu erro. Incrível. Pô, esse é um de 90 graus. Deixa eu mexer aqui pra ficar diferente. Então, ó, o que o teorema fala é o quê? É que esse ângulo alfa preto aqui, ele é sempre maior que os dois ângulos azuis. Né? Ou seja, ó, os ângulos internos do triângulo que não são adjacentes a ele. Tá, esse ângulo alfa e beta que são adjacentes. Lembra o ângulo adjacente? Eles compartilham um lado, né? Então, ó, qualquer movimento que eu faço, ó, o alfa sempre é maior. Se eu tentar diminuir ele muito, ó, os outros dois diminuem também, ó. Ele caiu pra 25, os outros dois estão caindo 11, 13. Qualquer movimento que eu faço, ó, o preto é maior que os dois azuis. Não é a soma dos dois, tá? Maior que ambos. Não estou comparando esse preto com a soma dos dois, tá? Não vão confundir. Ele é maior que o delta e ele é maior que o gama. Só isso. Ele em relação ao rosa ali, que é o beta, aí já não sei. Não tem como a gente saber, tá? Tem caso que acontece que esse cara, ele é maior que os três ângulos. E pode ser ele ser maior que o 2 e igual ao adjacente a ele. E ele pode ser menor que o ângulo adjacente a ele, né? Mas sempre é maior que os ângulos que a ele não são adjacentes. Tá? Então a teorema fala. Sempre que você pega um ângulo externo, compara com os dois ângulos internos ali, ele é maior. Tá? Então vamos a esse teorema. Então não vou demonstrar, mas vamos para provar esse exemplo aqui, ó, bem tranquilo. Nesse desenho, eu apaguei, coloquei os vértices maiores aqui para ficar mais fácil de enxergar. A ACE, a medida dele é maior que a medida do ângulo ABD. Então ACE é esse ângulo aqui. Ele é maior que o ângulo ABD. Então vamos pôr assim, vermelho é maior que o ABD. ABD é esse aqui, ó. Tá? É para mostrar que o ABD é maior que o ABC. Ou seja, que o rosa é maior que esse roxo. Isso aqui é só aplicar esse teorema aqui, ó. Nesse e nesse teorema. Nesse ângulo. Tá?
Então nós achamos que a hipótese desse exercício é que a medida do ângulo ACE é menor que a medida do ângulo ABD. E a tese, que é o que eu tenho que provar, é que a medida do ângulo ABD é maior que a medida do ângulo ABC. Então, ó, ACE é um ângulo externo do triângulo, tá? E ABC é um ângulo interno. Então, esse ângulo vermelho aqui é maior que o ângulo roxo aqui, tá? Ó, esse ângulo vermelho aqui é maior que esse ângulo roxo aqui, tá? Como esse rosa é maior que o vermelho, e o vermelho é maior que o rosa é maior que o roxo. É isso. Note que ACE é um ângulo externo do triângulo ABC. E ABC, e ABC, o ângulo ABC agora, tá? Ó, não confunde, isso aqui é ângulo, isso aqui é triângulo, tá? É um ângulo interno de ABC que não é adjacente ao ângulo ACE. Logo, vou chamar aqui, teorema do ângulo externo. Então, pelo teorema do ângulo a medida do externo é maior que a medida do ângulo interno, tá? Então, a medida do ângulo ACE é maior que a medida do ângulo ABC. Vamos copiar a hipótese aqui, ó. Por hipótese, a medida do ângulo ABD é maior que a medida do ângulo ACE. Chama aqui de 2. Agora eu quero saber onde que eu ia chegar. ABD é maior que ABC. Acabou, né? Então, ó, por 2, esse é maior que esse. E por 1, esse, né? Ó, são iguais. Maior que esse. Então, pela transitividade, esse cara tem que ser maior que esse. Né? Se um número x é maior que y e o y é maior que um z, o x é maior que z. Tá? Então, comparando 1 e 2, em que a medida do ângulo ABD é maior que a medida do ângulo ABC. Que é a tese, né? Que a gente precisava provar. Bom, pessoal, vamos lá então agora. Resolver o último exemplo. Então, olha só esse desenho aqui, ó. Nesse exercício, nesse exemplo, né, nós temos que os pontos A, B e D, esses 3 pontos são colineares, tá? C, D, E também são colineares. Então, isso aqui é uma reta mesmo, tá? Segmento de reta. A gente quer mostrar que o ângulo AEC, então, ou seja, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo AEC, esse ângulo vermelho, é maior que o ângulo ABC. ABC, né? Esse ângulo B aqui, ó. Esse ângulo azul aqui. Então eu quero mostrar que esse ângulo vermelho é maior que o ângulo azul.
Então, olha só, olha esse triângulo aqui, ó, o ADE. Esse ângulo vermelho é um ângulo externo desse triângulo, tá? Então, pelo teorema do ângulo externo, ele é maior que esse ângulo rosa aqui, ó, a sua medida. Tá? O vermelho, a medida dele é maior que o ângulo rosa. Agora, olha o triângulo BDC. Esse triângulo aqui, ó. O ângulo rosa é externo, né? A esse triângulo BCD. Consequentemente, esse ângulo rosa é maior que o ângulo azul. Aí acabou o exercício. Ó, o ângulo vermelho é maior que o ângulo rosa e o ângulo rosa é maior que o ângulo azul, né? O rosa marcou o azul pelo teorema do ângulo externo, tá? Então, o ângulo AEC é maior que o ângulo ABC. Tá? Só isso. Vamos lá. Note que... Só isso agora tem que escrever, né? E note que tudo que a gente vai provando, você tem que ir justificando por que é válido, né? E sempre apoiado nos resultados que a gente tem como sendo verdadeiros. Ó, AEC é um ângulo externo do triângulo. Esse aqui, ó. ADE. Logo, pelo teorema do ângulo externo, o AEC a medida dele, né, é maior que a medida do ângulo ADE. Chamar isso aqui, essa desigualdade de 1. Agora vamos comparar o rosa com o azul, né? O ângulo rosa é um ângulo externo ao triângulo BCD. O ângulo é ADE, né? Que é o ângulo rosa. O ADE, ADC, tanto faz, tá? É um ângulo externo ao triângulo BCD. Externo do triângulo BCD. De novo, pelo teorema do ângulo externo, a medida do ângulo ADE é maior que a medida do ângulo desse ângulo. Faltou falar. Não faltou, na verdade. Tem que falar, né, que esse ângulo aqui ele não é adjacente a esse, tá? Só vale porque esse ângulo aqui ele é externo e esse ângulo azul não é adjacente ao ângulo rosa. Esse azul aqui é o ângulo ABC ou DBC, tanto faz, tá? Vou chamar ele de ABC para ficar comum aqui com a notação, tá? Maior que o ângulo ABC. Aí compara 1 e 2. Então, ó, isso maior que isso e isso aqui maior que isso. Então, isso é maior que isso. Que é o que a gente queria, né? AEC maior que ABC. As medidas, tá? Comparando 1 e 2, obtemos que a medida do ângulo AEC
é maior que a medida do ângulo ABC. Isso aí. Com isso a gente encerra a aula de hoje. Ok? Bom, pessoal, então, a aula de hoje é isso. Próxima aula a gente vai estudar mais um caso de congruência, né? Que é o caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, quando você tem dois ângulos congruentes e o lado adjacente a esses ângulos congruentes, né? Ou seja, você vai ter dois pares de ângulos congruentes e o lado que está no meio ali dos dois ângulos também congruentes. A gente vai ver que isso também é um caso de congruência. Certo? Até lá então.